Se ele continuar com essa retórica, Agora, a expectativa, inclusive, para o início do discurso de Donald Trump, que faz o último comício da campanha, ele que encerra a maratona no Michigan, em Grand Rapids, e vai conversar ali com uma plateia que está, inclusive, nessa expectativa, esperando essa última fala de Donald Trump, esse último aceno, há bastante tempo, né? Então, os dois candidatos, se a gente lembra, Kamala e Trump, fizeram ali uma maratona, percorreram os estados pêndulo nos últimos dias e decidiram encerrar ali essa maratona muito próximos, fazendo acenos para Pensilvânia, especificamente, que é um estado que vai fazer muita diferença nessa eleição. Os dois seguem nas pesquisas empatados e a Pensilvânia pode fazer muita diferença, tem muito peso. E agora Trump encerra em Michigan. Vamos acompanhar então o discurso de Donald Trump, que está ali fazendo o aceno para a plateia, agora com tradução simultânea. Vamos acompanhar. Donald Trump, então, fazendo ali gestos, fazendo aceno para a plateia no Michigan, fazendo, inclusive, tem uma expectativa de um discurso voltado para mulheres, para o eleitorado jovem. Vamos acompanhar. Pense bem, esse é o último que nós teremos. E 4 desses em um dia só é difícil, mas na verdade não, porque o amor em cada um deles tem sido incrível, o que facilita demais. E eu queria dar um alô para esse lugar, um lugar muito especial. Você se lembra, em 2016? Tínhamos uma chance de 3% e nós viemos para Grand Rapids. E a gente pensou, como é que a gente pode perder com tudo isso aqui? Como é que a gente vai perder? Não vamos perder. A probabilidade era de 3% e aí ganhamos um lugar chamado Flórida. Então era uma chance de 7% e depois subiu para 11% e depois para 17%, vocês se lembram? E depois chegamos para a probabilidade de 62% e alguém disse, isso é uma loucura. Não alguém do nosso lado, alguém do outro lado. Estava enlouquecendo. Mas eu preciso dizer, a gente está indo muito bem, estamos subindo, algo que nunca tínhamos visto antes. Eu não quero falar demais sobre isso, porque eu quero mesmo que vocês vão amanhã às urnas e a gente vai explodir tudo isso, porque nós estamos liderando. Estamos na liderança por centenas de milhares de votos, mas estão fingindo que nós estamos perdendo por um pouco, por uma margem pequena, mas nós temos a nossa unidade e o progresso que fez esse partido é impressionante, é inclusivo, inclui a todos, incluindo o nosso prefeito querido que está ali. Esse é um prefeito excelente que interviu em nosso favor, mas eu queria dar um alô muito especial a Michigan. Temos visto coisas maravilhosas vindas de Michigan. Nós vamos trazer a indústria automobilística de volta com muito ímpeto. Nós vamos tornar Detroit ainda melhor do que jamais foi. Temos falado disso há muito tempo, desse milagre em Detroit. Bom, olha só, ainda não aconteceu, mas vai acontecer, agora vai acontecer, em níveis nunca antes sonhados. Então, para vocês, para os trabalhadores da indústria automobilística, vai ser incrível, tão incrível, que vocês vão ficar muito felizes com o que vai acontecer. Como vocês sabem, a gente impediu aquela
fábrica de ser construída no Novo México, mas eu queria começar fazendo uma pergunta. Vocês estão melhores agora do que estavam 4 anos atrás? Porque nos últimos 4 anos, o povo sofreu um fracasso, humilhação e perda depois da outra. A Kamala trouxe tantas crises e angústia econômica domesticamente e caos no exterior, invasões na nossa fronteira do sul, milhares de pessoas invadindo nosso país e a gente não vai deixar isso assim. A gente vai resolver esse problema imediatamente. E eu devo dizer, eu acho que isso é mais importante do que a economia. Claro, é muito importante falar da economia e da inflação, mais do que da fronteira. Coisas terríveis têm acontecido lá, mas eu acho que precisamos nos concentrar. E já disse isso várias vezes, mas para mim permitir centenas de assassinos entrarem no país, os terroristas e traficantes em níveis nunca antes vistos, para mim é o maior problema. Há outros, mas esse para mim é o grande problema. E nós vamos dar um jeito nisso. A minha mensagem para vocês e para todo o povo desse país é muito simples. Nós não precisamos viver assim, não precisamos. 4 anos, o que eles fizeram de bom? Vocês podem mencionar uma coisa só? Você lembra de uma coisa? Eu sempre falo para as pessoas que estão perto de mim, o que eles fizeram? Ninguém nem sabe. Digamos que a China queira ligar para perguntar sobre a guerra, ou Taiwan, ou o que quer que seja. Para quem que vão ligar? A gente tem um problema aqui na América, não tem para quem ligar. Talvez eles liguem para mim. Mas não, para quem você vai ligar? E lembra, vocês podem falar o que quiserem, a gente não é um grande fã de Joe Biden. A gente passou pela convenção, ninguém mencionou Kamala, ninguém lembrava de quem ela era. Ninguém mencionou o nome dela. Eles tinham 12, mais a Kamala era considerada a 13ª, mas depois quiseram ser politicamente corretos e escolheram a Kamala. Chamavam ela de Harris, ninguém sabia quem Harris era. Quem é Harris? Chame a Harris. É um nome muito bonito, mas um nome estranho, porque ninguém o utilizava. Então nós chamamos de Kamala, mas era a candidata menos popular. Ela perdeu nas primárias para Joe Biden e de 22 pessoas ela saiu, ela nunca chegou ao seu estado. E agora a gente está concorrendo contra ela. Mas ela teve boa exposição, ela é uma radical de esquerda que destruiu a cidade de São Francisco, mas nós não precisamos nos acomodar com a incompetência e a decadência. Essa é uma boa palavra, é o que está acontecendo, decadência. E ninguém questiona porque é verdade. Quando votarem amanhã, a gente pode consertar todos esses problemas que o nosso país está enfrentando e levar a América a novas alturas de glória. Pensem bem. Pensem quanto isso é bonito, novas alturas de glória. Quando nós vencemos a eleição, isso é o que vai acontecer. E tudo o que precisamos fazer é ir às urnas amanhã. Das pessoas mais importantes do partido foi a televisão ontem e disse, as coisas não estão indo bem para nós, a gente está em apuros. Então agora tudo que a gente precisa fazer, se a gente juntar todos os nossos, acabou. Acabou para eles. Em outras palavras, para que vocês não se sintam culpados, só vocês serão os culpados se a gente não ganhar.
A gente está liderando por centenas de milhares de votos. E isso nunca tinha acontecido antes. Para eles, a gente está sempre perdendo por milhões de votos. Mas aí sempre vem a terça-feira e você consegue ou quase consegue. E quando se tem fronteiras abertas e transgêneros de todo tipo e impostos altos, impostos muito altos, eles não falam sobre o fato de que estão aumentando os impostos para todo mundo. Homens jogando esportes femininos. Você tem que fraudar, porque quem é que vai aprovar isso? Quem é que vai aprovar as fronteiras abertas com essas pessoas entrando? Milhões. Não, eles têm que fraudar e fazem isso muito bem. Mas eu acho que nós estamos indo muito bem. E se vocês comparecerem, nós teremos uma vitória muito boa. Essa será a maior vitória política da história do nosso país. E quando vencermos a eleição, apenas um dia mais. E eu comecei falando, e quando nós vencemos a eleição daqui 4 anos, pensa bem. Era tão deprimente quando eu falava, daqui 3 anos, 2 anos, 1 ano. Então eu disse, daqui 6 meses. E pensei, vamos começar então. E então eu disse, 5, 4, 3, 2, 1 mês. E aí, cerca de 3 semanas atrás, quando nós vencemos a eleição daqui 21 dias, parecia ainda tão longe. E agora eu disse, quando nós vencemos a eleição amanhã, vocês acreditam? Dá para acreditar? E o que nós fizemos, e de certa forma é triste isso, porque foram mais de 900 comícios desde o início, são comícios demais. E eu me lembro, se você tropeça uma vezinha que seja, e eu sou uma pessoa que tem aí as suas dificuldades, num desses momentos, eu vou começar a dar coisas lindas para vocês ouvirem, e algumas terríveis também, sinceramente. O que aconteceu, o que fizeram com o nosso país é terrível. Terrível. E a propósito, vocês não gostam de um presidente que não precisa de teleprompter? Não é demais? Mas eu acho que eu ouvi alguém dizer que um pouco mais de 900 comícios. E se eles me pegam cometendo um errinho que seja, falo 30, 40 coisas certas, depois uma coisinha errada, vão dizer, ele está com as suas faculdades mentais comprometidas. Pense bem. Ele tropeçou na palavra. Eu odeio voltar e repetir o que estava falando. Então, se às vezes eu cometo algum erro, eu não digo, desculpe e volto, porque é sempre pior. Eu sempre sigo em frente e espero que ninguém tenha ouvido aquele erro. Winston Churchill, que era um grande orador, ele era gago e tinha dificuldades. Mas quando Winston Churchill cometia um erro, ele dizia, sinto muito, e voltava. E falava de novo. Mas ninguém dizia, ele está com suas faculdades mentais comprometidas. Então são muitas pessoas hoje dizendo isso. Mas tem sido uma jornada impressionante. E esse é o último comício de todos eles.
E tudo que a gente estava fazendo era nos colocar numa posição em que a gente pudesse vencer, que é algo que a gente fará amanhã de forma muito fácil, se nós comparecermos. Então, só para vocês saberem, se a gente comparecer, não tem como eles vencerem. Matematicamente é impossível. Agora, se vocês não comparecerem, agora, compareçam de qualquer forma, mas eu vou dizer o seguinte. Ela fez um comício hoje, não deviam ter ali mais que 100 pessoas. Todos os meus 4 estádios estavam cheios, mas ela fez um comício e ela estava gritando, a gente vai ganhar, vai ganhar. Vocês viram esse vídeo? Eu tentei colocar no vídeo e eu não tenho tantos clipes assim. Tem alguns muito bonitos, mas eu tinha um amigo que pouco tempo atrás fez esses vídeos lindos, em um aspecto mais terríveis em outro, mostrando todos os danos que eles nos trouxeram por conta das fronteiras abertas. Bom, nós temos a câmera aqui, basta mover o microfone um pouquinho para que todos vejam e me ouçam. Muitas vezes eu tenho telas bem atrás de mim. E eu peço para eles levantarem só um pouquinho, mas não fazem isso porque não querem mostrar o que está na tela. E hoje o meu cabelo está até que bonito, olha só. Não é o melhor dia para ele, mas é o que é. Mas eu vejo aqui atrás de mim pessoas muito lindas, trabalhadores, pessoas orgulhosas que amam o nosso país. Muito bom, muito bonito. Presumindo que nós ganharemos amanhã, que eu acredito que é o que deve acontecer facilmente, está nas nossas mãos, né? Está nas nossas mãos. Totalmente. Já é hoje? Olha só. Já é hoje. Obrigado. Já é hoje, olha só. Vocês conseguem imaginar um público como esse, a essa altura, numa virada de segunda para terça, de madrugada? É um baita elogio, não é? E ela não tinha ninguém nesses comícios. Olha para o senhor que está aqui. Sempre foi a minha ambição ter um terno igual ao dele. Quando eu cheguei no uniforme de inspeção sanitária, ninguém falou nada. Se fosse Joe Biden em um dos seus momentos de loucura, que diz que nós éramos todos lixo, mas eles não disseram nada, tomaram a eleição. Disseram, você está fora. Eles roubaram a eleição de um presidente. Dá para imaginar? Utilizaram a palavra golpe. Eu acho que é pior do que um golpe. Aquele ser humano terrível, Nancy Pelosi. Sabe o que ela disse ontem à noite? Ela e tem um outro cara também. Disseram, a gente vai se preparar para entrar com um pedido de impeachment contra ele. Eles são pessoas más, doentes, ruins para o nosso país. Fizeram 2 impeachments e gastaram todo aquele tempo e dinheiro em que eles poderiam estar utilizando para se concentrar em tornar a América grande novamente. Nancy Pelosi, ela vale 200 milhões de dólares, sabiam? E no dia seguinte que ela vendeu a decisão, anunciaram essa investigação enorme. Então eu não sei o que aconteceu,
mas imagino último discurso, então, de Donald Trump no comício, reta finalíssima da campanha, última fala antes, então, do início da votação, republicano encerrando, então, essa maratona no Michigan.